Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar em nossos corações e em nossas vidas, para que possamos refletir a luz de Cristo que chegou até nós através do seu Evangelho. Vamos, amados, agora ao estudo da nossa lição diária. Hoje, quinta-feira, nós temos aqui duas perguntas, dando continuidade ao tema da lição, que o profeta não tem honra na sua própria terra, como Cristo falou, referindo-se ao seu retorno para a região da Galileia, nas cidades de Caná, Cafarnaum, E aí, quando ele cura lá o filho do oficial do rei, ele retorna, os judeus em Jerusalém, que era o seu povo, ele é da tribo de Judá, não receberam, mas em Nazaré ele foi recebido. E foi recebido por um oficial do rei, pedindo-lhe ajuda, porque o seu filho estava morrendo, estava à beira da morte. E aí, nós já comentamos até aí, Então o pai recebeu uma ordem de Cristo, voltou para casa, e quando ele ia chegando em casa, antes de entrar em casa, os servos saíram ao seu encontro e disseram: teu filho vive. Teu filho está curado, teu filho não vai morrer mais, pelo menos daquela doença naquele momento. Então, amados, dando continuidade, na nona pergunta nos traz um questionamento, dando prosseguimento a esta história maravilhosa. Que pergunta fez o pai aos seus servos? Aqueles servos que saíram ao seu encontro e disseram: olha, teu filho está vivo, Que importância tinha isso? Pois bem, vamos aqui a João 4,52 responder isso aí. Perguntou-lhes, pois, o Senhor, o pai da criança que estava voltando para casa depois de atender a ordem de Cristo: a que hora começaram a melhorar? A que hora o meu filho começou a melhorar, a ficar curado? Ao que lhe disseram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Que coisa linda, A hora 7ª. Às 7 horas da manhã, ou melhor, às 7 horas do dia, por volta de 1h da tarde. A hora 7ª é 1h da tarde. Se o dia nasce às 6 da manhã, 7 horas é a primeira hora, 8 horas é a segunda, 9 horas é a terceira hora, a hora que Cristo foi crucificado. Hora 6ª é o meio-dia, hora 7ª é a 1h da tarde. Pois bem, na hora 7ª, disse ele, E a gente vai perceber que o pai vai entender que foi exatamente a esta hora, 1h da tarde, quando ele encontrou com Cristo. Foi exatamente nesse horário que aconteceu isso. Esse milagre, Esse milagre. Então, ele pergunta ali para os seus servos: a que hora, A que hora o menino começou a melhorar? A pergunta é: que importância tem isso, já que o filho já estava curado? Por que ele pergunta? 2 motivos. Primeiro, é para saber se Jesus Cristo realmente era um homem de Deus, era o enviado de Deus, era o Cristo, Era o Filho de Deus que recebera poder do Pai para curar, para fazer todos os milagres e os prodígios. Essa poderia ser a dúvida dentro do coração daquele pai aflito. E o segundo eu quero saber exatamente a hora para eu comprovar para o mundo inteiro que este homem sabe o que está dizendo, que este Jesus Cristo, Filho de Deus, tem poder, foi enviado para curar. Eu quero testemunhar para todo mundo que realmente foi o poder dele quando ele disse assim: vá, pode ir, seu filho vai viver. E aí a fé que ele disse, essa fé, é um aprendizado de fé, que a fé realmente tem poder. Na fé tem poder, há poder na fé. A fé em Deus, a fé em Cristo. Olha, meus amados, eu acredito particularmente que esse homem perguntou a hora justamente para dar glórias a Deus, para dar glória a Cristo, Porque
e não por uma questão de dúvida, né? Mas por uma questão de dar glória. Até porque, na continuidade, ele vai entender que realmente foi aquela hora que Cristo disse isso, né? Então, veja que maravilha, veja que maravilha. Por que o garoto não ficou curado na hora sexta? A hora de ficar curado é 1h? Não. Que hora é a melhor hora para ficar curado? Que hora as pessoas se sentem melhor? Assim como a hora em que as pessoas mais adoecem, a hora que a febre aparece, né? É por volta ali das 5h30, 6 horas, né? Quando o sol vai se pondo, né? O sol vai se pondo, aí as pessoas começam a ficar tristinhas ali, né? O sol vai embora, o metabolismo do corpo cai, que funciona com a influência do sol, na luz do sol, o calor do sol no corpo, vai embora, aí o sistema imunológico começa a dar uma quedazinha, é quando a doença vem. Mas para curar, para se sentir melhor, é essa hora? Era o acaso que alguém se cura de uma febre assim? Não, claro que não é. Não é? A criança foi curada. Já estava no outro dia, porque a distância em que essa pessoa foi buscar Jesus era a distância de um dia. É tanto que quando ele voltou, já era no outro dia. Né? No dia seguinte, estava chegando em casa a 1h. E ele encontrou Cristo a 1h. Imagine só quanto tempo a criança estava doente. Né? Então, quando ele chegou em casa, não sei, né, um dia de viagem, o que se passou, que foi exatamente a hora em que o menino ficou bom. Aí a segunda pergunta é, que importância tem essa pergunta? Um pai que escuta, teu filho está bom, ele quer lá saber, né? Ele quer lá saber, quer saber que o filho está bom, quer saber quem curou, quer saber por que curou, nada, né? A alegria deveria ser essa, né? Mas não, ele queria saber por que tem algo espiritual profundamente por trás de cada milagre que Cristo faz, há uma mensagem. E não é à toa que ele disse que é a hora 7ª. Por que a hora 7ª? Por que o número 7 sempre aparece como o número da plenitude, o número da obra perfeita, da conclusão da obra perfeita? Por que ele cita a hora 7ª, a hora em que essa criança foi curada? Veja que se nós formos estudar o número 7, ele aparece na criação perfeita do universo, do mundo, do nosso planeta específico. A Bíblia diz claramente que no 7º dia Deus parou e regozijou-se e deleitou-se e regalou-se, depende, várias versões dizem esses sinônimos, né? Ou seja, no 7º dia, no finalzinho do 6º dia, Deus havia concluído tudo. Ao iniciar o 7º dia, o Senhor parou assim e contemplou. Ficou contemplando aquela beleza, aquela harmonia entre o homem, as criaturas, as coisas, né? As coisas inanimadas. Era uma harmonia perfeita. O quadro era perfeito. Ali havia cura. Ali havia... Não cura não, né? Porque não havia doença. Mas ali havia, naquele momento, ali havia vida explodindo para todos os lados. Ali havia perfeição, alegria, felicidade, havia plenitude. Né? Então a hora 7ª é a hora da plenitude. A hora em que o Senhor se apresenta para trazer a cura, a resposta. Isso é muito maravilhoso. Não é à toa que a Bíblia diz que o homem deve descansar no 7º dia, deve parar. Descansar não. O termo descansar aí, que seria mais correto a palavra cessar. Este termo acontece para o 7º dia, no 7º mês, no 7º ano, né? E há uma tendência, né, implicitamente, que o 7º milênio seja o milênio do descanso. Então o Senhor sempre traz, no tempo certo, esse descanso para o povo, um descanso para o ser humano pecador, que é o descanso do pecado, o descanso da doença, o descanso do sofrimento,
ele faz cessar o sofrimento, faz cessar o pecado, faz cessar a doença, faz cessar a morte. Era ali uma tipologia que o Senhor está dizendo. Veja que ele não faz cessar a doença do pai, mas a doença do filho. Filho aí tanto há uma tipologia, uma tipologia direta, né, em relação pai e filho, Deus e Cristo, né, porque o pai fez isso com Cristo, né, retirando-o da sepultura, não deixando que a doença do pecado o atingisse, né, injustamente, como também filho na Bíblia tem a ver com descendência. A única cura da descendência dos filhos de Abraão, dos filhos da fé de Abraão, dos filhos da fé de Israel, ora, a cura só quem tem é Deus, e ele vai vir no tempo certo, na plenitude do tempo, no tempo oportuno, ele vem trazendo a salvação. Meus amados, que o Senhor possa nos trazer, que esse seja para nós o tempo pleno, né? Que seja a hora sétima para cada um de nós, que o Senhor chegue em nossas vidas, em nossas famílias, trazendo não só a cura física, mas sobretudo a mais preciosa e a mais importante das curas, que é a cura espiritual. Continuando, amados, vamos agora para a 10ª pergunta de hoje, que nos diz assim: o que mais deve cessar no período do número 7, que representa aí totalidade, plenitude, né? O que mais deve cessar? No livro de Números, capítulo 28, versículo 25, diz assim: e no 7º dia, ali era, no texto anterior era a 7ª hora, né? Aqui vai dizer: no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Nenhum trabalho que seja para que você se mantenha, que para você ganhar um salário, seja um serviço prestado a alguém para que você ganhe em troca algum dinheiro, algum salário para a sua manutenção. Até porque o sábado também era um teste de fé para aqueles que acreditavam que Deus poderia manter a sua vida, que Deus era o mantenedor. Não é o mantenedor, era para aquele povo, mas sempre será. A Bíblia diz que o sábado do 7º dia, o mandamento é bem claro, né? O sábado do 7º dia, porque o sábado é o 7º dia. Embora haja igrejas que digam que o sábado é o primeiro dia, né? Diga que o sábado deles é o domingo, a Bíblia é claríssima em dizer: o sábado não é o primeiro, o sábado é o 7º. Está lá em Êxodo 20, do versículo 8 até o 11, está lá. Olha, o sábado é o 7º, não é o primeiro dia, não é o segundo, né? A maioria dos cristãos guardam o primeiro dia como sendo o 7º, mas a Bíblia não diz o sábado é o primeiro dia. A Bíblia diz que é o 7º. Deixa bem claro, não é um verso não. Tem 5, 6 versos na Bíblia, no Antigo Testamento, dizendo o sábado é o 7º dia. Esse aqui é um dos versos dizendo o 7º dia, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, né? No livro de Ezequiel, como também aqui no livro de Êxodo, no capítulo 31, do verso 12 ao 18, ele vai dizer bem claro que este sábado do 7º dia era um sinal entre Deus, entre ele e o seu povo, né? O seu povo, um sinal entre ele e o seu povo, né? E ele diz: entre mim e os filhos. Olha que coisa linda. De novo a palavra filho, quer dizer descendência. Entre mim e os filhos de Israel nas vossas gerações perpetuamente. Os filhos de Israel seriam perpétuos. Por quê? Porque Israel não é filho de Jacó. A palavra Israel não é Jacó. Tem muita gente, quando lê esse texto de Êxodo 31, versículo 12 a 18, que é assim: o sábado é um sinal entre mim e os filhos de Israel. Era só para o povo de Israel. Eles entendem que a palavra Israel tem a ver com a nação, o país de Israel, com o povo judeu. Ora, que engano terrível, né? Quando a Bíblia diz entre mim e os filhos de Israel nas vossas gerações perpétua, ele está falando Israel como nome espiritual, porque perpétuo é só o espírito, não é mesmo? Perpetuamente, isso é tão perpétuo que lá no livro de
de Isaías 66, do versículo 22 e 23, ele vai dizer que na nova terra que Deus há de fazer, a cada semana, aos sábados, os santos virão adorar a Deus na nova terra. A cada mês, a lua nova, né, virão adorar a Deus numa grande festa, nas festas de lua nova. Olha que coisa linda. Então, por isso que ele diz que os filhos de Israel perpetuamente. Então, quando a pessoa lê com a mente embotada, né, lê um livro espiritual como a Bíblia e dá literalidade a ele, filhos de Israel, ele não diz lá filho de Jacó. Se ele dissesse entre mim e os filhos de Jacó, ele estava dando a entender que ele está falando da descendência do DNA, descendência carnal, descendência sanguínea, dos filhos consanguíneos. Mas não está falando disso. Ele fala filhos de Israel. Israel é o nome espiritual que o Senhor dá àquele homem que nasce. Você não será mais chamado Jacó, você não é mais um homem carnal. Agora, a partir de agora, você está nascendo como uma nova criatura espiritual. Então, Israel se refere a um povo espiritual. Se nós, inclusive, ele vai dizer, eu vou fazer uma nova aliança com os filhos de Israel. Então, se nós não somos Israel espiritual, hoje, a aliança não foi feita conosco. Lógico, a gente está fora dos planos de Deus para a salvação. Então, filhos de Israel são todos aqueles que são batizados em Cristo Jesus, têm fé em Cristo Jesus e servem a Deus. Então, lá no capítulo 31 de Êxodo, ele é muito claro, ele é claríssimo. O sábado do 7º dia é um sinal entre mim e os filhos de Israel, para que eu seja o Deus dele e ele seja o meu povo. Olha que coisa linda. E neste 7º dia é o momento em que Deus, não é à toa que lá em Gênesis 2, versículo de 1 até o 3, ele vai dizer que porque o próprio Deus descansou, o próprio Deus cessou de fazer qualquer coisa, parou durante um dia inteiro para estar contemplando ali a felicidade do homem, né, a harmonia de toda a natureza, de toda a sua criação, que era muito boa. A Bíblia diz que Deus descansou, abençoou, é o único dia que ele que tem bênçãos, né? Abençoou o sábado e o santificou. O único dia santo, lembra daquele ditado que o povo fala assim, todo santo dia? Não, todo dia não é santo, não. Todo dia eu posso me santificar. Eu posso me santificar. Agora, santificar o dia, o tempo, só Deus pode fazer isso. O dia santo é o 7º dia. Deus fez isso. E veja a beleza, quanta profundidade, quanta beleza há nessas mensagens que Deus está tentando nos passar. E aí ele cura o homem na 7ª hora, e a Bíblia deixa bem claro sobre o 7º dia, que é o dia de cessar tudo. Né? Cessar o quê? Cessar o trabalho. O trabalho, nesse sentido aí, trabalho servil. Servil tem a ver com escravidão, tem a ver com opressão, tem a ver com sofrimento. Todo trabalho servil é uma tipologia. Não é que Deus é contra o trabalho, não. O trabalho da dignidade, temos que trabalhar todo dia e folgar no sábado, tirar o sábado para o Senhor, né? Claro. Mas na tipologia bíblica aqui, servil, serviço, servidão, tem a ver com escravidão. E essa é a tipologia do pecado e da morte. Então, no 7º tem que cessar. O sábado do 7º dia, assim como aquela 7ª hora em que aquele garoto, o Senhor cessou o sofrimento dele, cessou a doença, lhe trouxe refrigério, consolo, saúde, paz. Pois bem, é isso que o Senhor quer trazer para cada um de nós. Os irmãos percebem a maravilha que está por trás de cada milagre que Cristo faz? Não são coisas desconexas, não. Em cada milagre, em cada fala de Cristo, tem sempre algo muito profundo por trás. E nós precisamos buscar essa beleza, né, para a nossa edificação espiritual. Deus quer edificar o homem espiritual.